Olá, segundo ano. A partir de agora, nós começamos a trabalhar o tema 5 da apostila de física, que vai entrar no assunto de máquinas térmicas, tá? Você já deve ter ouvido falar os avós, bisavós falando do tempo deles, quando era criança, que não tinha carro, que não tinha geladeira, que não tinha máquina de lavar, né? E, e era difícil. Imagina, hoje em dia, sem esses produtos aí, fica bem difícil pra gente. É difícil imaginar uma casa que não tem uma geladeira, por exemplo, né? Mas existia, né? Imagina séculos passados aí, 2, 3 séculos atrás, como era pior. Por quê? Porque eles não tinham ideia da máquina a vapor e como podia ajudar. Então todo o trabalho era feito manualmente, né? E a gente vai ver essa questão das máquinas térmicas e como ela foi essencial, foi fundamental aí para o desenvolvimento humano. Bom, mas para a gente falar de máquina térmica, a gente precisa saber o que é uma máquina térmica. As máquinas térmicas são máquinas capazes de converter calor em trabalho. Então, nós estamos trabalhando, vendo aí desde o ano passado, a gente já vê isso, que as energias elas são transformadas. Você não consegue criar energia do nada ou acabar com essa energia do nada. Elas são transformadas. Então, quando fala aqui converter calor em trabalho, a gente já pode perceber que tem dois tipos de energias aí nessa situação, nesse primeiro parágrafo. O calor, energia térmica em trabalho, energia mecânica. Então, mas só que não são só esses tipos de energia, são vários, mas a gente já consegue identificar dois. Então, converter calor em trabalho, eu já vou pensar, já vou imaginar na energia térmica sendo transformada em energia mecânica. Elas funcionam em ciclos e utilizam duas fontes de temperaturas diferentes. Uma fonte quente, que é de onde recebe calor, e uma fonte fria, que é para onde o calor que foi rejeitado é direcionado. Então, dentro das máquinas, ele tem que ter um lugar onde tem a fonte quente e a fonte fria. A fonte quente, ela vai fornecer o calor, né, essa energia térmica que vai ser transformada em energia mecânica, e eu preciso de um lugar que a gente chama de escape, né, um lugar por onde saia esse calor. Porque se ele não sair, ele vai virar ali uma bomba relógio, né? Ele vai explodir. Então eu preciso de um lugar, né, uma fonte fria, para onde esse ar quente, essa fonte quente vai ser direcionado para não causar nenhum dano na máquina. Observação, e isso daqui é importante. A respeito das máquinas térmicas, é importante saber que elas não transformam todo o calor em trabalho. Ou seja, o rendimento de uma máquina térmica é sempre inferior a 100%. Se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar o rendimento de cada tipo de máquina térmica. Mas o que é importante para nós nesse momento? A gente saber que todo o calor, toda energia térmica, ela não vai ser transformada 100% em energia mecânica. Uma parte dela vai ser transformada em outra coisa. Então é importante a gente saber que o rendimento da máquina térmica, qualquer uma delas, não é totalmente somente para transformação de energia mecânica, tá? Algumas mais, outras menos, mas não é só para isso. A primeira máquina térmica. A primeira máquina térmica que se tem registro é a máquina de Heron. Esta é uma máquina a vapor que foi construída no século I depois de Cristo, com o objetivo de divertir as pessoas. Então, Heron, ele era um grego que ele tinha por diversão a física, a química, toda a parte das ciências, e ele construiu uma máquina. Essa máquina ela era aquecida e dentro dela tinha água, e conforme ela aquecia essa água, ela girava e fazia um barulho, né? Então isso daí era para as pessoas se divertir, para todo mundo achar legal, olha que interessante, olha o que a máquina está fazendo. Ela é bem legal quando ela faz esse movimento, mas depois de muito tempo, eles foram perceber que isso daí poderia ser uma ajuda para transformar em trabalho.
Ela é composta de um recipiente fechado, exceto por duas saídas posicionadas de tal forma que permite a saída do vapor do líquido quando este está em ebulição. A pressão do vapor gera uma força no braço do recipiente, fazendo com que este rotacione. Olha aqui o exemplo da máquina. Então, como que ela era feita? Aqui você colocaria uma fonte de calor, uma energia térmica, né? Aqui era tipo uma água, alguma coisa assim que pudesse aquecer. E aqui dentro tinha água. Então, quando essa água aquecia, ela se transformava em vapor, né? Seria mais ou menos, para vocês terem uma ideia, seria mais ou menos o que acontece na panela de pressão. Quando a água entra em ebulição dentro da panela de pressão, ela tem um pino chamado de pino de segurança. Esse pino, ele sai, que faz aquele barulhinho característico da panela de pressão. Então, seria mais ou menos isso. Então, esse vapor, essa água aquecida aqui dentro que vira vapor, você tá vendo, ó, que tem duas fontes, a fonte de calor, né? E aqui a de escape. Então, sai a fumaça por aqui e faz com que isso daqui girasse. Então, quanto maior a fonte de calor, maior a ebulição, mais rápido isso daqui girava, tá? Isso daqui é bem interessante, ele dá para ser feito, se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar vídeos que vai mostrar para vocês como que algumas pessoas conseguem fazer essa fonte de calor apenas usando materiais que a gente tem no nosso dia a dia, tá? Então, só você pesquisar, você vai encontrar. Bom, depois foi tendo evolução, né? Claro que foi bem depois, né? Foi lá no século XVII que começou a acontecer alguma coisa na evolução, e esse daí estava no século I, então foram 16 séculos depois, mas não ficou parado no tempo, teve evolução. O primeiro objeto bem sucedido de máquina térmica foi do inglês engenheiro militar capitão Thomas Savery, desenvolvido em 1698, servindo como uma bomba d'água. Então, o que ele começou a perceber? Ele começou a perceber que ele precisava, né? Tinha as minas, era comum ter em minas, e essas minas juntavam água, porque a gente sabe que debaixo da terra tem os lençóis freáticos. Então, ele juntava água, então era difícil, porque eles tinham que colocar água dentro de um balde, subir ali uma escadinha, jogar água lá fora, descer de novo. Então, eles tinham que empregar muitas pessoas, e muitas vezes eram crianças, mulheres, trabalho arriscado. Então, eles precisavam de uma maneira de tirar essa água do fundo da mina. Então, esse engenheiro militar aí, né, Thomas Savery, ele desenvolveu uma bomba d'água, mais ou menos com a ideia lá da máquina de Heron. Sua construção tentava resolver um problema na época, bombear a água das minas de carvão bastante profundas, já que estas eram constantemente inundadas. Embora a tentativa, a máquina de Savery não possuía eficiência para tal bombeamento. Ele retirava, mas não era aquela coisa, não era totalmente, dava bastante trabalho, mas, né, teve pessoas que ficaram de olho ali e foram aperfeiçoando, como a gente já falou mais de uma vez na área das ciências, as coisas não acontecem de um dia para outro. Ninguém dorme e acorda, hoje eu acordei para inventar tal coisa. Então foram passando de um conversando com o outro, passando de ideias um para o outro, até que começaram a melhorar essa máquina aí dele. A invenção de Savery mudou para sempre a história e foi fundamental para o sucesso industrial inglês. Então, esse aqui é o engenheiro, né? Naquela época era comum usar essas perucas aqui, principalmente os mais famosos, né? Os mais ricos. E essa era a máquina dele. Só que vocês podem perceber que era uma máquina grande que não tinha muita eficiência. Mas mudou a história. Por quê? Porque teve mais gente que se interessou pela história. Olha lá, em 1712, o inglês Thomas Newcomen construiu uma bomba hidráulica capaz de realizar a tarefa. Essa máquina, além de funcionar bem, tinha construção simples e não envolvia técnicas especiais ou caras.
Sua construção em larga escala proporcionou à Inglaterra uma supremacia tecnológica que durou 150 anos. Então, olha, de 1698 para 1712, não deu tanto tempo assim. Foi um tempo, mas também não foi um tempo tão exagerado. Então, nesse meio tempo aí, eles foram observando, e até mesmo esse inglês aí, o Thomas, ele foi observando ideias anteriores, como funcionava, e daí ele conseguiu melhorar essa máquina. Mas ainda não era uma máquina que estava no ideal daquilo que eles queriam, né? Não era ainda tão importante como eles queriam. Bom, cerca de 50 anos mais tarde, James Watt, um londrino fabricante de instrumentos, aperfeiçoou a máquina de Newcomen com um motor a vapor que perdia menos energia. James Watt, ele era uma criança, conta a história, até interessante se vocês procurarem na internet a biografia dele, que ele era uma criança assim com uma saúde frágil, ele sempre foi doentinho, então ele não era assim, ele estudava em casa, ficava muito em casa com a mãe, mas ele era muito observador. E conta a história, a gente não sabe se é verdade ou não, né? Mas conta a história que ele observou muito, por muito tempo, ele observou a chaleira da casa dele. Então a mãe colocava a chaleira lá no fogo, colocava a água dentro para preparar o chá, e ali ele ficava observando aquela fonte de calor que saía. E daí ele começava a imaginar ali, observando ali, começava a imaginar que aquilo ali poderia ser aproveitado para trabalhar como uma máquina, né? Alguma coisa que ajudasse no trabalho. E foi justamente essa ideia aí que ele começou a entender que o vapor poderia ajudar no trabalho. Então ele foi um daqueles que assim mais se dedicaram, né? E conseguiu montar uma máquina. E essa máquina foi bem melhor do que o anterior, né? O Newcomen. E ele conseguiu, né, melhorar a capacidade da máquina, que perdia menos energia. Se ela perde menos energia, o que significa? Significa que ele vai produzir mais trabalho. Com menos perda de energia, maior produção de trabalho. Ele desenvolveu um viável motor a vapor que utilizou um condensador separado. Esta inovação feita a máquina a vapor uma ferramenta útil para uma vasta gama de utilizações. Quer dizer, não serviu só para retirar água das minas, foi também para várias outras coisas que eles tinham, e é o que a gente usa até hoje, né? Que essas turbinas a vapor, né, que a gente usa até hoje, então foram uma expansão daquilo que poderia usar esse vapor a favor da humanidade. De muitas maneiras de Watt invenção, ou melhor, a sua melhoria em uma invenção anterior, o Newcomen Vapor Motor foi o impulsor tecnológico por trás da Revolução Industrial. Então, quando, né, começou lá o início da Revolução Industrial, eles tinham já uma ideia de como eles iam trabalhar com essas máquinas. E a partir daí foi um pulinho para a Revolução. Então, o que foi a Revolução Industrial? Isso daqui vocês trabalham em história, né? A parte histórica, a parte social, mas entra um pouquinho aqui também para nós. Por quê? Porque foi o ápice do conhecimento das máquinas térmicas. Hoje a gente passa lá pela geladeira lá na nossa casa, a gente nem dá valor, né? Mas naquela época, todo o valor que eles podiam dar a qualquer tipo de máquina térmica que era inventada, eles davam. Então, a Revolução Industrial foi iniciada de maneira pioneira na Inglaterra, a partir da segunda metade do século XVIII, e abriu-se esse pioneirismo à Inglaterra pelo fato de que foi lá que surgiu a primeira máquina a vapor, em 1698. Então, lá no finalzinho do século XVII, eles já estavam com um pezinho ali para melhorar essas máquinas. E daí, né, passou só 2 séculos, só quase 2 séculos, mas eles chegaram nesse ápice aí da Revolução Industrial. Construída por Thomas Newcomen e aperfeiçoada por James Watt em 1765. Então já começou uma disputa aí, né, de como trabalharia essas máquinas térmicas. Bom,
Aqui tem uma parte social, né? As máquinas térmicas de início elas eram bastante aplicadas assim na indústria têxtil, foi assim aonde teve maior quantidade de máquinas, né? Então aqui são mulheres trabalhando numa indústria têxtil. Aqui também mostram pessoas aprendendo a trabalhar com as máquinas térmicas, aqui até mesmo numa situação um pouco mais evoluída, né? Só que daí em história vocês estudam a parte social que aconteceu. Por quê? Porque com a evolução das máquinas térmicas, muita coisa que era feita à mão foi dispensada, então muitas pessoas padeceram com isso. O desemprego, aquelas pessoas que não se adaptavam, não se adaptavam a trabalhar na máquina, eram dispensadas, né? Então teve muito problema social também com tudo isso. A revolução trouxe também, né? Mas aí já é mais uma parte para a história. Posteriormente, no começo do século XIX, o desenvolvimento tecnológico foi utilizado na criação da locomotiva e das estradas de ferro, que, a partir da década de 1830, foram construídas por toda a Inglaterra. A construção das estradas de ferro contribuiu para a ampliação e crescimento industrial, uma vez que diminuiu as distâncias ao tornar as viagens mais curtas e ampliou a capacidade de locomoção de mercadorias. Então, eles tinham muita produção, eles produziam muito, mas não tinha para quem vender. Então, quando veio a locomotiva, eles tinham para quem mandar. Não precisava mais levar dias para chegar até um determinado local, né? Em horas ali, eles conseguiam transportar essas mercadorias. Então, a invenção da locomotiva foi uma coisa assim, para aquele século foi uma coisa maravilhosa. Então, aqui tem alguns exemplos, né? Uma das primeiras máquinas a vapor, né? Para quem quer conhecer uma pessoalmente, ali no posto café tem uma Maria Fumaça, né? Mas não é assim tão antiga Maria Fumaça, mas é uma réplica e dá para ir lá para conhecer. Então aqui são as primeiras, né? Vocês podem ver que tem aqui, todas elas têm tipo uma caldeira, uma coisa que é onde joga a fumaça para cima, né? E o lugar onde é queimada, onde tem que ter essa queima do combustível, do carvão, no caso aí, para gerar essa transformação de térmica, que é o calor, em energia mecânica. Bom, e com isso, o que aconteceu? A partir daí foi cada vez mais melhorando, né? Até que nós chegamos naquilo que nós temos hoje. Hoje em dia a gente, como eu falei, não dá muito valor para as coisas que a gente tem. Mas, de qualquer forma, elas são coisas que se não tivesse todo aquele trabalho anteriormente, hoje a gente não teria. Então, né, o ar-condicionado que a pessoa tem na casa, a geladeira, a máquina de lavar, o carro, o caminhão, a eletricidade, eu até coloquei aqui uma usina, né? Essa daqui é a usina de Angra, uma delas da usina de Angra, que produz, né, que através das turbinas ali a vapor, elas produzem eletricidade. Se hoje em dia na nossa casa também sem eletricidade a gente não faz nada. Então, toda a facilidade que nós temos hoje, graças às máquinas que nós temos em casa, as máquinas térmicas, né, que nós temos em casa, às vezes a gente não dá muito valor. Mas veio de uma evolução, né, que começou lá no século I depois de Cristo e que chegou até os nossos dias. Bom, continuando isso daqui, nós vamos falar um pouquinho também dos motores, porque a atividade de vocês, mais especificamente para vocês fazerem, vai ser a atividade 3. E a atividade 3 ela vai falar dos motores, né? Bom, os motores aqui tem um exemplo de um motor de um carro, mas na realidade qualquer tipo de máquina térmica ele precisa de um motor. Então, nós temos motores de 2 tempos e nós temos motores de 4 tempos. Qual a diferença de um para outro? Vamos entender aqui a diferença. Então, esse motor de 2 tempos tem alguns aspectos interessantes de se ressaltar. Primeiramente, o motor era composto de 3 cilindros, sendo bastante incomum na época e até hoje. Hoje em dia não se tem muito de 3 cilindros e na época também não, era uma coisa que eles
eles estavam começando a ver. Outro aspecto se refere a que o motor era de 2 tempos. Todo motor de 2 tempos deve ter óleo lubrificante misturado no combustível para adequada lubrificação do motor. Hoje em dia não é comum um motor de 2 tempos. É bem difícil de se encontrar. Mas algumas lanchas ainda pode acontecer de ter, tá? Bom, nos motores a explosão de 2 tempos, há basicamente 2 ciclos. No primeiro ciclo, o pistão sobe admitindo a mistura de ar mais combustível na câmara de pré-admissão e fecha as janelas de admissão e exaustão. Durante esse processo, cria-se um vácuo no cárter, que força a admissão de ar atmosférico no interior do mesmo. Então, para a gente poder entender um pouquinho, nós precisamos ter vamos pensar ali numa mistura, né, de ar e combustível dentro do motor. Se não tiver essa mistura, ela não consegue fazer o trabalho dele direito. Então, tem que ter uma mistura, esse motor, né, de 2 tempos ou até o de 4, ele tem que estar bem regulado para misturar certinho a quantidade de ar e combustível. E ele tem ali dentro, ele tem uma queima, tá? Nos carros de motor de 4 tempos, ele é feito pela vela e ele solta uma faísca ali onde ele queima. Então, ele fala que no primeiro ciclo, o pistão sobe admitindo a mistura de ar mais combustível, que é aquilo que precisa ter. Se não tiver ar misturado com combustível, não vai haver o trabalho. Na câmara de pré-admissão e fecha a janela de admissão e exaustão. Quer dizer, exaustão é aquilo que ele joga para fora. Então, ele fecha. Primeiro, ele faz ali uma câmara, onde ele pode produzir o calor ali dentro. Durante esse processo, cria-se um vácuo no cárter, que força a admissão de ar atmosférico no interior do mesmo. No segundo tempo, ocorre a ignição da mistura que ocasiona sua explosão. Os gases expandem, forçando o pistão a descer, produzindo assim trabalho. O pistão desce descomprimindo a mistura até que ele libere a janela de escape dos gases. Esses são exalados enquanto empurrados pela nova mistura que está sendo admitida. Então, o que significa? Depois da explosão ali, o pistão ele desce novamente e libera esses gases, né? E esses gases aí, eles têm que ser liberados, porque, como eu falei, se eles ficam presos lá dentro, ele pode causar uma pequena explosão lá dentro de verdade. Um veículo importante que fez diferença utilizando motor de 2 tempos foi a famosa moto Yamaha RD 350, fabricada na década de 70. E a gente tem uns outros exemplos aqui também, ó. Outros veículos com motor de 2 tempos. Então, DKW Fissori, DKW V-Maguete e o DKW Candango. Então, foram os primeiros carros a ser construídos com esses motores de 2 tempos aí, tá? Motor de 4 tempos. As máquinas a combustão interna do tipo Otto e diesel, inventadas no final do século XIX, são compostas de no mínimo um ciclo, contendo um êmbolo móvel, que é o pistão, e diversas peças móveis. Máquinas a combustão interna do tipo Otto e diesel, inventadas... colou 2 vezes aqui, ó. Diversas peças móveis. Tá, vamos pra frente. Então, isso daqui é como a gente pode chamar, uma ilustração, né? Do que é composto. As partes aqui que são compostas dentro de uma parte básica, né? Ali dentro de um carro, de um motor de um carro. Então, você tem o virabrequim, né? A biela, o pistão, que é um êmbolo móvel, aquele que se movimenta. Você tem a válvula de escape, duto de escape, a vela, a válvula de admissão e o duto de admissão, tá? Então, cada vez que esse virabrequim aqui gira, ele manda o pistão para cima. Quando ele manda o pistão para cima, vai entrar aqui o ar e o combustível, como eu falei para vocês, tá?
A vela, ela vai criar uma faísca ali onde vai ter uma pequena explosão que ele vai mandar esse pistão de volta para baixo. E com isso, aquilo que não foi transformado em trabalho, ele sai pela válvula de escape, no duto de escape aqui, tá? Então, ele vai sair para fora aquilo que não foi aproveitado como trabalho. A primeira etapa, também denominada de primeiro tempo, é denominada admissão. Nessa etapa, a válvula de admissão permite a entrada na câmara de combustão de uma mistura de ar e combustível, enquanto o pistão se move de forma a aumentar o espaço no interior da câmara. A segunda etapa é a compressão. Nesta, o pistão se move de uma forma a comprimir a mistura, fazendo seu volume diminuir. A terceira etapa denomina-se explosão. No término da compressão, um dispositivo elétrico gera uma centelha que ocasiona a explosão da mistura, ocasionando sua expansão. Após isso, ocorre então o quarto tempo, quando a válvula de saída abre e permite a exaustão do gás queimado na explosão. Então, ó o primeiro tempo, ó. Primeiro tempo, vamos voltar lá para falar o que ele fala no primeiro tempo, denominada admissão. Nessa etapa, a válvula de admissão permite a entrada na câmara de combustão de uma mistura de ar e combustível, enquanto o pistão se move de forma a aumentar o espaço no interior da câmara. Então, ó, nesse momento aqui, ó, o pistão está, ele é como se ele estivesse subindo, né? E ao mesmo tempo tá entrando aqui, ó, essa parte azul aqui tá entrando ar e combustível aqui, tá? O que ele fala na segunda etapa? Compressão. Nesta, o pistão se move de forma a comprimir a mistura, fazendo seu volume diminuir. Então, a segunda etapa, ó, ele já está comprimido aqui dentro. Ele já está bem apertado aqui dentro, né? A terceira etapa denomina-se explosão. No término da compressão, o dispositivo elétrico gera uma centelha que ocasiona a explosão da mistura, ocasionando sua expansão. Então, ó, na terceira etapa, isso daqui ele tem uma faísca, né, onde ele vai gerar uma pequena explosão aqui, né? E essa explosão vai fazer com que abaixe novamente esse pistão aqui, para ele retomar o trabalho dele. Só que na quarta, o que acontece na quarta? A válvula de saída abre. Então, até aqui estava fechadinha, né? Até aqui estava fechadinha. O que ele faz? Ele abre para sair o gás queimado na explosão, que é aquele gás que vai para a atmosfera, né? O CO2. E na realidade isso daqui é necessário, porque o gás não pode ficar aqui dentro. E recomeça tudo de novo. Bom, só antes de começar isso daqui, eu não posso colocar aqui nesse vídeo, por causa de direitos autorais, mas se vocês, eu vou deixar um link de alguns vídeos muito interessantes que mostra isso daqui na prática. Você vê ali o vídeo, como que ele funciona. Então, seria interessante que vocês assistissem também, tá? Então, são vídeos curtos, de 1 minuto, 2 minutos, que é bem interessante vocês assistirem, que eu vou deixar lá para vocês. Turbina a vapor. Turbina a vapor é uma máquina térmica que aproveita a energia térmica do vapor sob pressão. Então, aqui ele já vai trabalhar com o vapor, gerado por uma caldeira, convertendo-a em trabalho mecânico útil através de uma transformação da dilatação térmica. Então, o que a gente volta de novo? A ter energia térmica e ter também, além da energia térmica, né, ter também a transformação da energia em trabalho, tá? Por exemplo, quando a turbina é acoplada a um gerador, obtém-se a transformação da energia mecânica em energia elétrica. Então, olha, aqui já aparece 3 tipos. Ele já aparece a energia térmica, que transforma em energia mecânica, que transforma em energia elétrica. Então, já são etapas, né, que a gente pode ver aí a transformação das energias, como é necessário para a gente. E como funciona? Então, aqui a gente vai começar pela caldeira. Caldeira, né, vai ter
normalmente é a água, que ela vai ser aquecida. Essa água aquecida vai transformar como se fosse um vapor. Como se fosse não, né? Desculpa, é um vapor. Vai vir para a turbina, essa turbina vai entrar em movimento, né? Essa turbina que ela vai gerar essa energia elétrica aqui que a gente falou. Esse vapor aqui vai para um condensador, que vai novamente transformar. Vocês sabem que a água, ela transformada em vapor, é o estado gasoso dela, né? Então, se ela condensa, tipo a nuvem, né? Se ela condensa, ela pode novamente transformar em água, que vai cair na bomba, transformar em água, voltar para a caldeira. Vai se aquecer, o vapor vai para a turbina vai gerar energia elétrica, vai para o condensador vai voltar ao estado de líquido, o líquido vai para a caldeira e vai ficar, né, essa rotatividade aqui. Uma coisa importante a gente falar é que a turbina a vapor, ela tem uma quantidade de geração de energia maior do que o motor, tá? Por isso que nas grandes hidrelétricas se usa turbina, não se usa motores. Como, por exemplo, se o motor não gera 100%, a turbina ela não vai gerar 100% de energia também, mas ela gera mais do que o motor. Então, né, numa fábrica, numa empresa, se for optar por motor ou turbina, é claro que vai ser turbina, porque o trabalho realizado é maior do que no caso do motor, tá bom? Bom, terminando a nossa apresentação, só tenho que avisar vocês que eu vou ter uma prova esse bimestre, então, essa semana. Então, eu mandei o link, vocês vão entrar no link, no Google Forms, e vão fazer lá a prova de física dessa semana. Qualquer dúvida, me manda dúvida, me pergunta pelo WhatsApp. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu garanto para vocês que eu acabo respondendo, tá bom? Tchau, tchau.